E aí, pessoal, vamos lá, né? Tudo bom com vocês? Essa questãozinha aqui é uma questãozinha clássica do Enem e tudo pelo contexto. Meu pessoal, é da Federal, lá, não tem nada a ver. Não, tem sim, presta atenção. Suponha que no período de 45 dias o saldo bancário de uma pessoa possa ser descrito pela expressão, que é uma função de segundo grau, e eu já crio algumas expectativas acerca dela. Ela, primeiro, quando observar uma função de segundo grau, eu já tenho que ter no imaginário isso daqui, ó, que ela é uma função de segundo grau e ela está com concavidade virada para cima, tocando no eixo y no c, que é 1400, que é o termo independente da expressão. Pronto, então é isso aí que eu tenho. Essa coisa aqui já tem que estar passando pela minha cabeça. Bom, feito isso aqui, eu vou continuar a leitura dizendo que o significado do ST é o saldo da pessoa em reais e T são os dias, só que os dias variam de 1 a 45. Esses dois valores para T. Então, se eu tivesse um gráfico, ele teria que começar aqui do 1 e, sei lá, até o 45 aqui apenas. Seria a minha análise. Então, isso é um esboço mental que eu vou fazer no rascunhozinho. Pergunta. Considerando os dados apresentados, é correto afirmar que o saldo aumentou, o saldo diminuiu, o menor saldo foi. Tá. Se eu tivesse aquele gráfico ali, eu poderia ter uma noção melhor sobre tudo isso. Então, esse exercício está chamando a gente para fazer o desenho gráfico. O que você precisa para fazer um gráfico? Vamos enumerar aqui as três coisas necessárias. Primeiro, determinar o C, e o C é fácil, né? Ele está visível, ele vale 1440, para a gente ter noção de onde está tocando no eixo Y. 2, o que você precisa determinar para a gente aqui? Você precisa determinar os zeros da função. Então, o que seria zeros da função? É você ir lá para mim e zerar a função. Ou seja, escrever que 10t ao quadrado menos 240t mais 1400 valem zero. Aí, quando você fizer isso, você vai encontrar o x' e x duas linhas. O x1 e x2, não sei como é que você habitua a chamar isso. Tá, estou com essa expressão aqui. Como é que eu posso fazer? Vou dar uma simplificada nela, dividindo aqui essa equação por 10. Se fosse função, não dividiria. E teria o seguinte, t ao quadrado menos 24t mais 140. Isso é igual a zero dividido por 10, que também dá zero. Por isso que eu posso simplificar, porque eu consigo dividir o zero por 10. Aí o que acontece? Vou fazer básica, vou colocar um delta aqui, parar e tal. Beleza, eu vou te chamar para fazer outra coisa aqui então. Eu vou lembrar com vocês aqui as relações de Girard, soma e produto. O que seria isso? A soma é quando você pega a raiz x' com a raiz x duas linhas, soma, isso tem uma fórmula que é menos b sobre a. E o produto, que é x' vezes x duas linhas, está dando c sobre a. Então, vou analisar aqui. O que seria, então, a soma dessas raízes aqui para a gente? A soma das raízes está dando aqui para a gente o menos b sobre a, ou seja, menos 24 sobre o a, que é 1. Então, a soma está dando 24. Foi o b de sinal trocado, né, já que o a é 1. E o produto? O produto é c sobre a, ou seja, 140, também dividido por 1, deu o próprio c. O que eu vou fazer com esse valor e com esse valor aqui? Eu vou começar a supor as raízes, x' e x duas linhas com vocês aqui, ó. Então, eu vou vir aqui e vou escrever x' e x duas linhas, pensando no seguinte. Se as minhas raízes forem raízes inteiras, eu consigo achar esse resultado. Caso contrário, tem que fazer por fórmula lá, que vocês conhecem, chamada fórmula de Bhaskara lá. Pergunta. Quem tem produto valendo 140? Rapidamente, quem vezes quem dá 140? Primeiro par de números que vocês pensam é 10 e 14. A maioria pensa, né? Pô, mas e se eu somar 10 e 14? Será que isso daria 24? Ó, deu. Então, eu descobri x' e x duas linhas sem fazer a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, vulgarmente chamada de Bhaskara. Então, eu achei o 10 e o 14. Já estou com a noção onde que está pegando meu gráfico aqui. Está pegando no 10 e no 14. É onde a curva tocou no eixo x. Porque se eu quero saber onde toca no eixo x, eu faço o y valer zero. Se eu quero saber onde toca no eixo y, eu faço o x valer zero. Se o x vale zero, eu cancelo tudo isso e fico com um termo independente de x. No caso aqui, t. Bom, vamos tirar um pouco dessa poluição que eu fiz aqui. Isso aqui não está legal.
Vamos apagar isso aqui também. Beleza. Vamos voltar aqui então para o nosso terceiro passo. O que seria o terceiro passo aqui? O terceiro passo seria você encontrar o x do vértice. Aí você fala, eu já decorei a fórmula, professor. É menos b sobre 2a. Bacana. E também tem que encontrar para mim o y do vértice. Vou colocar aqui mais embaixo. Que é igual a menos delta sobre 4a. Não dá para ir para o Enem sem saber isso aqui não, viu, gente? É complicado. O x do vértice é menos b sobre 2a. Mas também o x do vértice pode ser tirado de outra maneira. Ele pode ser tirado pela média das raízes. Nossa, professor, nunca vi isso não, hein? X' mais x2' dividido por 2. A gente pensa numa coisa. O que vem a ser o x' mais x2'? O x' mais x2' está aqui em cima para a gente. É o menos b sobre a. E se você divide por 2, o que vira? Menos b sobre 2a. Então foi daqui que veio essa fórmula para vocês. Foi das médias das raízes. Porque pensa só. Aqui nesse gráfico meio avacaiado, quando a gente tem as raízes que são 10 e 14, o x do vértice está passando no meio. Então é só você somar 10 com 14, que dá 24, e dividir por 2, você acha 12. É o que a gente vai tentar fazer aqui, ó. Eu vou somar a raiz 10 com a raiz 14 e vou dividir por 2. 24 por 2, 12. Olha lá, deu certinho no meiozinho entre 10 e 14. Ah, então isso faz sentido pra gente. Quando que é bom a gente usar então essa relação que pega x' mais x2' sobre 2? Quando você tiver as raízes já. Geralmente elas são apresentadas via gráfico. Ah, e quando é que eu uso essa segunda aqui? Essa que eu tenho o hábito de fazer? É quando você tiver a função escrita. Porque aí você já vai lá e identifica exatamente quem que é o seu b e divide pelo seu a. Tá. E como é que você calcula o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Só que você não pode calcular esse valor de y do vértice se você tiver feito uma simplificação na sua função. Aqui não pode. Você tem que calcular sem simplificar, fazendo essas contas absurdas, ou, para tudo ter uma segunda saída, você pensar uma coisa. Peraí, se eu achei que meu x do vértice é 10, quando ele é jogado na função, ele me dá um y aqui. Então, eu só preciso pegar, para calcular o y do vértice, fazer na função s de t, no valor de t, trocar por 12, que é o x dela, né? Então, ficaria assim, 10 vezes 12 ao quadrado, menos 240 vezes 12, que é a conta mais difícil que a gente vai fazer hoje, mais 1.400. Então, vamos lá. Vamos ver o que dá isso aqui. Então, o que seria o y do vértice? Então, 12 ao quadrado é 144 vezes 10, 1.440. Menos 240 vezes 12, isso aqui está dando menos 2.880. E eu vou somar agora com 1.400. Resultado disso daqui deu menos 40. Tá. Com esses dados aqui, então, eu consigo dar uma melhor cara para aquele meu gráfico ali que estava meio zoado. Vou fazer um gráfico dessa maneira aqui assim. Sem muita pretensão, gente. É só ilustração mesmo. E vou colocar meu gráfico dessa maneira aqui para você. Nossa, mas tá difícil de escrever aqui. Vou fazer aqui esse porqueiro desse trem aqui. Quando eu escrevo desse lado aqui do gráfico, ele dá uma travada. Pronto. Vamos lá. Então, gráfico. Parábola com cavidade virada para cima. E essa concavidade que está virada para cima aqui assim. Tá aí. Então, o que importa para a gente? Que esse ponto aqui é o 10 no x. Esse aqui é o 14. E aqui eu tenho o 12. Quando eu projetar o 12 aqui, ele vai me devolver no y um menos 40. Esse ponto de contato aqui, na verdade, para a gente, é o 1.400. Lembrando que não existe gráfico daqui para trás. E não, porque não existe, porque ele é de tempo, né? Esse eixo aqui. Não existe tempo negativo. E aqui seria o S de t.
computador não está deixando escrever muito bem, então vai ficando com essa letra meio esquisita aí para vocês. Bom, agora eu posso interpretar as coisas aqui. Lembrando que começava a partir do 1 também, tá? Então a partir do 1 para trás não teria nada e nosso limite máximo é no 45. Vamos ver, o saldo aumentou em todos os dias do período? Não, não aumentou todos os dias não. Porque a gente for ver o tratamento dessa função é que ele vai diminuindo o saldo até chegar no 12, no 12º dia. A partir do 12º dia ele começa a subir. Então ele não aumentou todos os dias, isso é falso para a gente. O saldo diminui em todos os dias? Não, ele diminui do primeiro dia até o 12º dia. O menor saldo no período ocorreu no tempo 12. Sim, quando eu tinha R$40 de dívida. Vou marcar a letra C. E D, o menor saldo no período foi de 12? Não, tá. O saldo ficou positivo? Não, também, bobeirinha. Então é isso aí, pessoal. Só tem isso aí para ajudar vocês. Espero que tenha dado uma outra visão sobre função de segundo grau. Valeu!